Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou biólogo, professor de Ciências e Biologia e mergulhador certificado pela SSI. Hoje vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso de Mergulho Livre. Para quem ainda não assistiu ao primeiro módulo, no final desse vídeo eu vou deixar o card para vocês assistirem a primeira aula. Lembrando, o legal, o interessante é vocês assistirem o vídeo todo, não só desse aqui, como do primeiro módulo, porque são várias informações, é um curso completo dividido em várias partes. Então não deixem de assistir o primeiro módulo até o final para vocês terem a informação completa, o curso completo. Tudo bem? Então hoje, no segundo módulo, nós vamos falar da fisiologia do mergulho. Nossa, que nome bonito! Nada mais é do que como o seu corpo, como o nosso corpo se comporta dentro d'água. Quais as adaptações, quais as modificações acontecem com o nosso corpo para a gente se adaptar a esse ambiente diferente, ok? Tá preparado? Então, vamos começar. Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de Mergulho Livre. O primeiro sentido que nós vamos estudar é a audição. É o efeito sonoro dentro do ambiente marinho. Só por curiosidade, o som se propaga mais rápido dentro d'água. Ele viaja mais rápido dentro d'água, se comparado ao ambiente terrestre. Outra coisa, quando vocês estiverem mergulhando, quando a gente está mergulhando, a gente fica muito preocupado no que a gente está vendo. Mas temos que ficar ligados, temos que prestar atenção aos sons externos. De repente tem um barulho fraquinho no fundo, eu não sei o que é, não vou ligar. Vocês têm que prestar atenção porque pode ser uma embarcação. Então a embarcação está longe. Se esse barulho começar a aumentar o volume, vocês têm que prestar atenção porque a embarcação pode estar chegando perto. Então prestem atenção aos sons que estão na sua volta. Vocês vão ouvir muitos barulhos dentro d'água, que alguns organismos fazem alguns ruídos, principalmente ouriço. Vocês vão escutar um monte de barulhinho assim, parecido, tá? São os ouriços que vocês vão estar vendo, mas fiquem ligados nos sons que estão acontecendo. Outro sentido importante é a visão. Se a gente mergulhar sem a máscara de mergulho, a gente não vai enxergar nada, tudo embaçado, porque o nosso corpo, a nossa visão, não consegue processar essa imagem debaixo d'água. Tá? O cérebro não consegue processar essa imagem debaixo d'água, por isso fica embaçado. Então, a necessidade de uma máscara de mergulho é essencial para que a gente possa ver perfeitamente. E outro detalhe interessante, tudo dentro d'água parece estar mais perto e ser maior do que realmente é. Então, com o tempo, vocês vão percebendo isso. O próprio cérebro vai acostumando, vai se adaptando a essas transformações. Mas no primeiro momento vocês podem assustar, mas fiquem tranquilos que é assim mesmo. E outro detalhe interessante também em relação à visão são as cores. Eu vou colocar uma tabela aqui só para vocês terem uma noção. Dependendo da profundidade que você tiver, existem certas cores que você não vai conseguir enxergar mais. Eu vou contar uma historinha aqui bem interessante, bem rápida. Uma vez eu estava mergulhando, eu devia estar quase uns 10 metros de profundidade, fazendo a pesca submarina. E eu arpoei, eu acertei um peixe muito grande, era uma caranha. Eu vou ver se eu coloco a foto aqui para vocês. Reparem no meu dedo. Então, durante esse mergulho, eu acertei esse peixe e, naquela empolgação, eu peguei o peixe e comecei a olhar assim dentro d'água. Só que ele começou a se debater e ele se soltou. O que ele fez? Na mesma hora, engoliu minha mão. E o dente dele atravessou o meu dedo. Pela profundidade que eu estava, o meu sangue começou a sair verde. Claro que era vermelho, tá? Eu não sou alienígena. O sangue era vermelho. Só que a profundidade que eu estava, a coloração vermelha não se propagava mais. Pela refração da água, a coloração vermelha não chega a 10 metros de profundidade. Ela só vai até os 5 metros. Por isso que o meu sangue na hora saiu verde. Então eu fiquei assustado, porque eu tinha sido mordido
e porque meu sangue estava verde. Mas aí na hora, opa, caramba, a profundidade que eu tô, eu fiquei mais calmo. Mas olha que interessante, eu passei por isso e realmente é uma comprovação bem interessante isso, né? Agora, prestem atenção nesse próximo efeito, que é o efeito bárico, o efeito da pressão que o nosso corpo sofre quando está dentro d'água. Eu vou colocar uma tabela aqui só para vocês entenderem. Aqui, ao nível do mar, nós já sofremos uma pressão atmosférica de 1 atm. Então, à medida que você vai descendo a cada 10 metros de profundidade, você soma mais 1 atm. Então, quando você está a 10 metros, você tem 1 atm do nível do mar, mais 1 atm, que é pressão atmosférica, dos 10 metros que você está. Então, você já tem 2 atm. Começou a descer, você já vai começar a sentir essa pressão. Então, quanto mais atm, maior a pressão atmosférica. E qual o efeito dessa pressão no nosso corpo? Nós não podemos esquecer que dentro do nosso corpo existem cavidades que contêm ar. E no nosso rosto nós temos várias dessas cavidades. E esse ar, quando sofre uma pressão, esse ar se comprime. E isso pode trazer alguns problemas se a gente não ficar ligado, se a gente não souber o que está acontecendo. Prestem atenção nessa imagem. Aqui nós temos o ouvido externo, que é a área de fora, e aqui nós temos o ouvido interno, que são os órgãos internos, onde existe uma cavidade, onde existe uma bolsa de ar. No meio desses ouvidos, do ouvido externo e do ouvido médio, que é o interno, nós temos uma membrana, chamada de membrana timpânica, ou tímpano. Essa membrana ela é flexível e ela tem a função de captar o som externo e levar para dentro de alguns órgãos para que a gente possa escutar. Então, nessa imagem aqui, quando a gente está mergulhando, à medida que a gente vai descendo, a pressão externa fica maior do que a pressão interna. E o que vai acontecer? Essa pressão de fora vai empurrar esse tímpano, essa membrana timpânica. E empurrando essa membrana timpânica, a bolsa de ar que está lá dentro vai ser comprimida. E isso vai causar uma pequena dor. Então, existe uma manobra, existe um procedimento que você faz à medida que você está descendo, ou logo quando você estiver descendo, chamada de manobra de Valsalva. Nossa, que nome é esse? Pois é, Valsalva era o sobrenome do cidadão que descobriu essa técnica, chamada de Antônio Valsalva, que viveu lá no século XVIII e que descobriu essa técnica. Por isso que até hoje é chamado de manobra de Valsalva. Vão ter mergulhos que você não vai precisar fazer, vão ter outros mergulhos que você vai precisar fazer. Você está na superfície. Vou começar a descer. À medida que você começar a mergulhar, começar a ir para o fundo, a pressão, lembra da pressão? A pressão vai comprimindo você. Normal, tá? Cada um tem o seu limite. Essa manobra nada mais é do que você, lembrando, a máscara de mergulho, a parte do nariz ela é flexível, justamente por causa disso. Você vai, com a sua mão, direita ou esquerda, você vai pressionar o nariz, como se você fosse assoar o nariz. O que vai acontecer? Ó, eu estou tentando soltar o ar pelo nariz e não estou conseguindo. Quando você faz isso, esse ar que foi deslocado para cá, ele não vai sair. Então ele vai procurar uma outra área, um outro orifício, para poder sair, porque você está fazendo essa compressão. O que vai acontecer? Ele vai procurar outro caminho, que é a parte dos ouvidos. Então esse pequeno movimento que você faz, você coloca a pressão interna, você joga para fora. Então olha que interessante, existe uma pressão externa comprimindo as suas cavidades, os seus órgãos internos do ouvido. Com essa pressão que você faz através da manobra, você coloca uma pressão também de dentro para fora. O que acontece? Você iguala essa pressão. Um detalhe interessante, você tentou, você está no começo do mergulho, ou você está mergulhando, começou a descer, fez essa manobra, começou a doer, não deu certo, volta para a superfície,
respira um pouquinho, tenta de novo, não força. Se você descer com o ouvido doendo, na pior das hipóteses, essa membrana, esse tímpano pode romper. E aí vai fazer um estrago danado e não vai ser legal. Outro detalhe, existem, principalmente para quem faz natação, uns produtos chamados tampão de ouvido, que você coloca para não entrar água. Jamais, eu disse, jamais mergulhe, faça uma apneia ou uma pesca submarina, alguma atividade aquática que você precise ir lá para o fundo. Não use esses tampões. Como eu acabei de falar, é um trambolho que você vai pôr aqui no ouvido interno e com essa pressão pode ser que esse tampão vá lá para a membrana e rompa. Então não mergulhem com tampões de ouvido, tá bom? Ainda relacionado com a pressão, evitem mergulhar quando vocês estiverem gripados, quando já melhorei, mas ainda está aquela coriza ou com o nariz entupido. Eu vou fazer só um snorkeling, que é ficar só na superfície da água olhando o fundo. Beleza. Agora, se você precisar mergulhar, você não vai conseguir. Mais uma vez, por quê? Porque as vias aéreas vão estar congestionadas. Esse congestionamento, através de catarros, de secreções, vão impedir que essa manobra funcione, além de ocupar esse espaço nas cavidades, principalmente nas vias aéreas do nariz. Então, vai doer, possivelmente, além do ouvido, o seu nariz também, as cavidades internas do nariz, por causa da pressão. Vamos falar agora da respiração. Opa, mas eu já sou meio ousado, eu já estou melhorando, eu quero ir lá no fundo. Ótimo! Você precisa aprender algumas coisas sobre a sua respiração. Quando a gente está aqui na superfície, a nossa taxa de oxigênio e gás carbônico está sendo mantida naturalmente, até porque nós estamos respirando. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Isso está acontecendo o tempo todo. Só que quando você vai mergulhar, você precisa prender a respiração. E aí você desce. Lá embaixo não tem como você respirar no mergulho livre. Então, prendeu a respiração, você vai ficar lá embaixo o tempo que você vai aguentar. O que está acontecendo com o seu corpo enquanto você está lá embaixo sem respirar? Quando você puxa o oxigênio e prende a respiração, a sua taxa de oxigênio é maior do que a do gás carbônico. Então você vai ficar lá embaixo o tempo que você aguentar. Quanto mais oxigênio você conseguir colocar para dentro do seu corpo, mais tempo você vai ficar lá. À medida que você vai se exercitando, o seu metabolismo está funcionando normal, porque você continua ali na atividade, essa taxa de oxigênio vai diminuindo naturalmente e a taxa de gás carbônico vai aumentando. Então, quando o seu corpo percebe que a sua taxa de gás carbônico está muito maior do que a sua taxa de oxigênio, o que acontece? A vontade de respirar. Então, você precisa, com o tempo, com a prática, saber o tempo que você fica lá embaixo. Eu comecei com aquela vontade de respirar, já era para você estar lá em cima há muito tempo. Não fique lá embaixo mais tempo do que você acha que pode ficar. Começou legal e tal, começou um desconforto, já sobe, porque você ainda tem o caminho de volta. Uma dica que eu dou para vocês, principalmente para os iniciantes. Quando vocês estiverem nessa subida para respirar, não soltem o gás carbônico direto. Faz esse teste aí, prende a respiração. Quando dá vontade de respirar, a primeira coisa que você faz? Puxa mais oxigênio? Não, é liberar o gás carbônico, porque você está eliminando esse gás que é prejudicial para a gente. E aí depois você absorve, depois você puxa o oxigênio, tá? Então quando você estiver lá em cima, não solta o gás carbônico de uma vez não. Vai devagar. Tranquilo? Porque se você soltar direto, muito forte, esse gás carbônico,
não vai dar tempo desse oxigênio que ficou ali oxigenar o seu corpo, então você pode dar uma apagada. Outro detalhe também, nossa, você está falando um monte de detalhe, porque é importante. Quando você está mergulhando, quando você está no início do mergulho, ou naquela afobação, tá uma água muito clara, uma água muito limpa, cheia de peixe, você fica toda hora, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Calma, esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, às vezes a sua taxa de oxigênio não consegue suprir a sua necessidade. Então, sempre entre um afundamento e outro, entre um mergulho e outro, respire um pouquinho lá em cima, tá? Com calma, para dar tempo de oxigenar o seu corpo. Pode causar uma tontura, pode causar um enjoo. Então, faça isso de maneira calma. Aliás, quando você estiver mergulhando, não importa a modalidade, tenha sempre calma. Porque assim, quanto mais lento você fizer os movimentos, mais você vai economizar oxigênio. Para finalizar esse módulo 2, se você chegou até aqui, parabéns! Isso demonstra que realmente você quer aprender. Então, algumas dicas que eu vou dar para você para realizar um mergulho. Primeiro, evite mergulhar sozinho, principalmente os iniciantes. Mantenha-se sempre em boa forma física, saudável, que eu falei, não mergulhe gripado, não mergulhe com coriza, com congestionamento. Conheça e confie no equipamento que você está usando, para que você possa ir mais fundo, possa ficar mais tempo dentro d'água. Se você tiver também com uma dupla, com mais alguém, sempre converse antes, para vocês saberem para onde vocês vão. Ah, vamos primeiro por ali, vamos primeiro por aqui. Mergulhar junto é mergulhar junto. Não é para mergulhar agarrado no outro, não. Mais perto, que um consiga ver o outro. Porque se acontecer alguma coisa, eu consigo ver a outra pessoa e a outra pessoa consegue me ver caso eu esteja precisando. Tá? Então, mergulhar junto é mergulhar a uma distância em que um consiga ver o outro dentro d'água. Então, chegamos ao fim desse segundo módulo do curso de Mergulho Livre. Vou deixar alguns cards aqui, o card do módulo número 1 e outros vídeos interessantes para vocês complementarem o conhecimento desse ambiente marinho. E não percam, na próxima sexta-feira, já vai ser depois do carnaval, o pessoal já pulou, já curtiu. Na sexta-feira, então, às 18 horas, o terceiro módulo do nosso curso de mergulho. Obrigado mais uma vez. Deixe nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando desse curso. Se vocês querem que eu fale mais alguma coisa que até agora eu não falei, ok? Se inscrevam no canal para a gente chegar aos 1000 inscritos. Ativem as notificações, o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo, vocês receberem, tá, essas informações. E vamos fazer com que esse canal cresça cada vez mais, ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.